frota de Martim Afonso, em 1531, navegava pela costa para expulsar os corsários franceses. A barra onde a Lagoa dos Patos despeja suas águas no Oceano Atlântico foi confundida com um rio que passou a ser chamado de Rio Grande de São Pedro. Era a data que recordava o dia em que São Pedro iniciou a pregação do cristianismo em Roma. E esta terra era tão grande, mas tão grande comparada a outras capitanias, que poderia assumir as proporções de um continente. O continente de São Pedro. A área que hoje é o Rio Grande do Sul pertencia aos índios em 1500. Eles tinham uma visão especial da natureza, do espaço, do seu mundo. Antes não tinha fronteira. Onde eles ficavam, eles mantinham sua cultura, né? A nação Guarani ocupa um espaço que se sobrepõe a países. O país é uma criação da civilização. Mas porque o antepassado não tinha nem fronteira para o povo indígena, né? Para eles a terra é do mar para cá. Onde é terra, tudo é terra. O índio acreditava num paraíso aqui na terra. Para nós, Guarani é Uvumaraim. É um outro mundo que não existe mal a ninguém. Não existe doença, não existe nada. Tudo coisas boas. É um outro mundo que é onde só nossa alma alcança. Como se diz, o outro lado do oceano. Cruzar este oceano era o destino deles. Aquele paraíso era a terra sem males. Nela estariam protegidos das desgraças e viveriam para sempre próximos da natureza. Mas em breve, os guaranis perceberiam que a visão dos europeus era bem diferente. O Guarani não tem essa ideia assim de terra. Um comportamento muito diferente do nosso, por serem desapegados dos bens materiais. Vivem uma vida muito simples. Deus não deixou a mapa para ninguém. Mapa não dividiu, deixou o mundo para todos viver. Tem uma vida mais espiritual. Depende do nosso Caraí, que é o pajé. Se ele tiver fé, nós íamos alcançar essa terra sem males. Dinheiro, riqueza, sucesso, ganância, dinheiro e especiarias, que na verdade representavam mais dinheiro. Os europeus enxergavam a América como um lugar a ser explorado. Quem destruiu foi o branco, né? Os portugueses, sempre que adentravam em algum novo território, uma preocupação básica inicial era a busca de ouro e prata, né, dos metais preciosos. Houve um mito, que está na origem da denominação Rio da Prata. Segundo a lenda, aí já não é muito a história, né, mas teriam encontrado algum machado de prata, ou teriam trocado com índios, então ficou essa região do Prata. Portugal tinha interesses no Brasil. Aqui no sul não havia ouro ou pedras preciosas brotando do solo, mas era importante garantir a presença. Pelas bulas papais, o Papa reconhecia a Portugal e a Espanha o direito de domínio das terras descobertas. Implicavam, entretanto, estes impérios tinham por obrigação a expansão da fé cristã. O protestantismo de Martim Lutero fez a Igreja Católica perder muitos fiéis. A Igreja Romana se achava bastante debilitada. Tanto Portugal como Espanha, em função dos seus acordos, digamos assim, com a Igreja, tinham por obrigação conquistar essas populações nativas para a fé cristã. Mas qual seria a ordem religiosa escolhida para a viagem? Era uma aventura arriscada. Muitos monges medievais não estavam dispostos a correr este risco. Que a conquista militar não dera resultado aqui no extremo sul. A coroa espanhola tinha uma dúvida: como conquistar os nativos do Novo Mundo? Pela força ou pela fé? A distância da Europa e a bravura dos índios fez a Espanha optar pela conquista espiritual.
A ordem jesuítica atendia totalmente ao espírito que Portugal e Espanha desenvolviam nas suas áreas coloniais, do ponto de vista espiritual, religioso. O espírito de aventura, que é tão característico da época da Renascença, movia a estes homens, e em busca daquele ideal maior, que era conquistar povos, gente desconhecida, para a fé em Cristo. Aquele ideal está acima de tudo. Nada é obstáculo para eles. Os jesuítas chegam ao Brasil na expedição do primeiro governador-geral do Brasil, Tomé de Souza. O continente de São Pedro pertencia à Espanha por causa do Tratado de Tordesilhas. O trabalho dos jesuítas espanhóis no estado deixou marcas profundas na história do Rio Grande. A América recém-descoberta fascinava e assustava os europeus. Eles logo souberam que o canibalismo era praticado pelos índios de várias tribos. Isso mostraria todo o lado demoníaco, né, bárbaro, selvagem dos indígenas. Livros de viajantes, como o do alemão Hans Staden, causavam furor ao trazer ilustrações dos rituais de canibalismo. Tanto os cronistas de época, do lado português quanto do espanhol, que seriam leigos, quanto os cronistas religiosos, todos eles ressaltam um aspecto diabólico. Canibalismo é comer gente. Os índios entendiam diferente. Para eles, o que existia era a antropofagia, um ritual de sacrifício de inimigos, não apenas um ato bárbaro. E desde o bebê até o velho ancião participam desta cerimônia. Não há qualquer relação direta entre canibalismo e antropofagia. Essa morte ritual, ela tem um significado tão grande para os indígenas a ponto de ser um momento de ritual de passagem. O guerreiro deveria, em combate, né, trazer, aprisionar alguém, um inimigo de uma tribo. Então é apenas um inimigo que é sacrificado para uma tribo enorme. Ele seria engordado pela tribo inimiga, ele conviveria com mulheres, há registros de que eles tinham filhos com estas mulheres, né? E em um determinado momento ele seria vingado. Vai se constituir uma coisa muito interessante na província do Paraguai, que é a formação de jesuítas crioulos, isto é, jovens de origem espanhola, de pais espanhóis, mas nascidos na América. Esses jesuítas crioulos, eles vão ter uma importância muito grande, porque eles têm uma facilidade muito grande com a língua. As missas católicas na época eram rezadas em latim. Como não era possível ensinar latim a todos os índios, os padres aprenderam guarani e ganharam a fé dos nativos. O que nós devemos fazer desses índios é fazê-los mais homens, para torná-los depois cristãos. O padre Anchieta, ao se referir aos indígenas brasileiros, dizia que eles eram uma folha em branco na qual se podia escrever tudo. Nós temos uma historiografia que ressalta que esses indígenas eram extremamente dóceis, ingênuos, puros. Esses índios não eram aqueles cordeirinhos dóceis, prontos a aceitar prontamente, né, todas as demandas que vinham por parte dos jesuítas. Mas eles tinham que insistir, e saber insistir de acordo com a psique guarani. Que há, claro, casos de resistência, muitas vezes resistência isolada, que se esconde na passividade, na preguiça, na desatenção, mas que não entram em conflito direto. Nem sempre o contato entre padres e índios era tranquilo. Alguns costumes nativos irritavam os jesuítas. Hábitos sexuais que eram considerados depravados, né? Ou a libertinagem sexual, que é muito ressaltada pelos cronistas ou pelos missionários, ou como a própria prática antropofágica, elas são, portanto, perseguidas tanto por leigos quanto por missionários como um objetivo a ser combatido. Em 1626, o primeiro missionário, Roque Constâncio de Santa Cruz, ele é filho de pai espanhol, nascido em Assunção do Paraguai, e de mãe guarani. Filho de uma família conceituada de Assunção, no Paraguai,
Roque Gonzales foi o primeiro missionário a entrar no Rio Grande do Sul em 1626. Roque Gonzales vai então tentar fundar reduções na região de Caaró, que é precisamente onde ele vai ser assassinado. Roque defendia seus ideais com energia. Não eram todos os nativos que ficavam envolvidos por suas ideias. Um cacique matou o padre Roque Gonzales com uma paulada na cabeça. O motivo? O padre era contra a poligamia. A morte de Roque Gonzales não impediu, entretanto, que os jesuítas espanhóis continuassem com sua ação no Rio Grande do Sul. Fundar reduções. Essa foi a maneira com que os jesuítas atraíram e converteram os índios. Centenas, milhares de índios foram reunidos em povoados, pequenas cidades. É uma tentativa que os padres fazem de reduzir os indivíduos à civilização. E ser civilizado é ser como ser um europeu. A nossa religião é a mesma coisa católica, né? Então não tinha como não aceitar. O jesuíta oferece um lugar seguro, a sua proteção diante do Estado espanhol, diante do Estado português. É colocar uma nova ideia dentro dele, uma nova ideia de tempo e de espaço. Ele sabia que os jesuítas eram as únicas pessoas que queriam bem os guaraninos. O índio selvagem, digamos assim, este era objeto de tentativas por parte dos jesuítas de evangelização, de catequização e organização de novas reduções. Todos tinham que aprender, todos tinham que ser educados. Eu posso aprender os dois, a Guarani e a cultura do branco. Tem notícias de índios que teriam abandonado a redução e fugido para o mato. E os padres vão atrás e vão organizar reduções aonde eles estão. Os jesuítas traziam várias ideias novas, diferentes para os índios. E os religiosos queriam que eles aceitassem e concordassem com as ideias cristãs. Eles começam trabalhando com a criança. E com a criança eles ganham o pai, os pais, os adultos. Eles começam com o principal, com o chefe. E com a conquista do chefe, eles ganham a tribo. Todo nosso avô era católico, o mesmo católico. Mas só que a reza é a mesma coisa. Mas só que é diferente daqueles só na língua, né? Os índios gostavam muito da sua língua. Eu não posso dizer que eu tenho que deixar a minha língua própria para pegar a cultura de um branco. Talvez um bocado dos frutos dos missionários residisse nisso, que soubessem aí a língua guarani, a falassem perfeitamente e assim cativassem essa gente. O mais principal é a cultura guarani. Dezenas de reduções foram fundadas no continente de São Pedro. Formaram a primeira geração de guaranis que conviveu com o colonizador sem ser discriminado ou escravizado. A situação em outras reduções, mais ao norte do Brasil, era preocupante. O bandeirante, o paulista, de um modo geral, nesse primeiro momento de colonização, ele não é um homem de cabedais, no sentido literal da palavra rico. São movidos, eu penso que por vários interesses. Interesses oficiais, que mesmo não explícitos, são interesses oficiais. A coroa portuguesa tinha interesse nessa expansão. Interesses pessoais, a busca do ouro e da prata, e antes de encontrar esse ouro e a prata, também a busca desse indígena. Muito mais fácil ir para uma aldeia desprotegida, já com essa gente mansa, posso dizer isso, e já com hábitos cristãos. E os bandeirantes avançam estas fronteiras, que não estão definidas, que são fluídas, mas que são fronteiras, que são eles que avançam. O que eles levam adiante, enfim, é outra parte da história.
o atrativo é precisamente o gado. Mas eles vão buscar mão de obra, ao mesmo tempo é também sempre uma ação que busca ouro e prata e pedras preciosas. Então tem uma riqueza assim, digamos, de ouro, coisa assim que todo mundo quer buscar. Quando vai às missões, a gente como arqueólogo chega lá, todo mundo pergunta, e o ouro, e o ouro? O ouro não existia, o ouro só eram as pessoas que estavam lá. Aqueles mesmos bandeirantes que tinham arrasado com as reduções do Guairá, agora se voltaram para as regiões do sul. Os bandeirantes atacam as reduções gaúchas. Quem não foge para além das fronteiras é morto ou feito escravo. E os tesouros só existiam na imaginação dos invasores. E destroem as reduções também daqui. Todos, enquanto se salvaram dos bandeirantes, foram para o outro lado do chamado Rio Uruguai. E lá fundaram diversas novas reduções. O único jeito de os índios poderem combater esses bandeirantes era eles terem armas de fogo. E isso os jesuítas depois conseguiram, e os bandeirantes já foram derrotados em 1641 na batalha chamada Mbororé. A resposta por parte dos espanhóis foi precisamente fazer as reduções retornarem ao Rio Grande do Sul. A visão mística dos guaranis foi o primeiro passo na construção do imaginário religioso dos gaúchos. A presença dos padres jesuítas no estado e no país solidificou a importância da religião no cotidiano e tornou o Brasil um dos maiores países católicos do mundo. A influência religiosa escreverá páginas importantes e decisivas na nossa história. Mas isso já é outra história.